Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia e agora a gente vai começar a ver, o corpo humano. E a gente vai começar com o sistema digestório ou sistema digestivo. Vocês já viram, que as células elas utilizam aí glicose, principalmente, para obter energia. E essa glicose vem da onde? Vem da nossa alimentação. Só que passa aí, tem todo um processo, que ocorre no sistema digestivo para que isso, o bife aí, a salada, de uma refeição vire energia para a célula. E a gente vai ver, como é que funciona isso, quais órgãos que estão envolvidos. E o sistema digestivo do ser humano é composto pelos seguintes órgãos, Começa aí na boca, faringe, na ordem, eu tô vendo aqui na ordem, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E também aqui no finalzinho a gente tem o ânus, que é onde vai sair ali, o que não foi aproveitado pelo nosso organismo. É esse trajeto que o alimento vai fazer no nosso corpo. E também, possui outros órgãos aí auxiliares, órgãos anexos que também atuam no sistema digestivo, que são as glândulas salivares, principalmente ali na região da boca, estão presentes na região da boca, os dentes, a língua, o pâncreas, o pâncreas aqui amarelinho, esqueci de apontar com o mouse, o fígado e a vesícula biliar, que é esse verdinho aqui que é anexo ao fígado. E a gente vai ver todos eles. Vamos começar aí, pelo começo. A gente tem a língua. A língua, além do beijo, além da fala, a língua ela tem a função principal de manusear o alimento. Além disso, ela também tem a função sensorial. A gente tem papilas gustativas, que estão ali associadas com o nosso sistema nervoso, então a gente consegue sentir o sabor dos alimentos ali na língua. Se é algo doce, salgado, amargo, ácido, é a língua que sente isso, e que passa para o nosso sistema nervoso. A gente tem os dentes, que realizam a digestão mecânica do alimento, a gente vai ver os dentes ali de forma mais profunda. A gente também tem glândulas. A gente tem as glândulas. Gente, o nome das glândulas sumiram aqui, mas olha, são glândulas que são impares, tá? Elas estão desse lado aqui, mas elas também estão do outro lado, elas estão sempre impares. As glândulas, elas secretam enzimas que irão iniciar o processo da digestão química, começando aí pela enzima amilase, que vai realizar, a quebra do amido. A gente tem duas parótidas aqui na parte de cima, a gente tem duas submaxilares aqui na parte de baixo e duas sublinguais também aqui bem debaixo da língua, por isso que é sublingual. Além disso, a gente tem a faringe, que recebe o ar e alimento e passa para os sistemas sistemas respiratório e digestivo. E a gente vai ver aí como é que ocorre o processo de deglutição, porque se vocês repararem, quando a gente respira pelo nariz, o ar passa apenas por um lugar. Quando a gente respira pela boca, ele passa, na verdade, aí por dois lugares. A gente pode engolir o ar, a gente consegue fazer com que o ar passe pelo nosso sistema digestivo e também pelo respiratório. Mas pelo nariz, ele só passa pelo respiratório. E a gente vai ver como é que funciona, esse processo. Olha o processo de deglutição. A imagem ficou meio borrada aqui, quando foi ampliada, mas dá para entender. Aqui na primeira imagem, a gente tem, o processo de respiração, o ar entrando pela narina e passando aqui, para laringe e vai passar para a traqueia, que fazem parte do nosso sistema respiratório. E a gente vai ver isso, daqui, acho que não sei se é semana que vem ou na outra semana. E a gente tem, o esfíncter superior do esôfago, ele é fechado. O esôfago faz parte do nosso sistema digestivo e ele está fechadinho. Aí, aqui na segunda imagem, a gente tem aqui, olha na primeira imagem que tem um bolo alimentar parado aqui na boca. Já na segunda imagem, o bolo alimentar, ele vai ser deglutido. Aí a parte superior da nossa boca, que a gente chama de palato mole, vai bloquear essa cavidade nasal, logo a gente não consegue respirar enquanto a gente faz a deglutição.
e a língua vai bloquear a cavidade oral, ou seja, não vai entrar mais nada por nenhum dos dois, né, das duas vias, respiratória ou oral. Desculpa. Pelas narinas, né, nasal ou oral, essas vias, nasal ou oral. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter que o esfíncter superior do esôfago, ele vai abrir. E ele abrindo aqui vai levar, né, ao fechamento, né, da laringe pela epiglote. Essa estrutura aqui, olha, ela estava aqui levantadinha e ela vai fechar. Ou seja, a parte aqui da laringe, da traqueia vão ficar bloqueadas. Aí o que acontece aqui na terceira imagem é que, né, o bolo alimentar vai descer ali pelo esôfago e quando a gente respirar, né, a epiglote aqui vai subir de novo, o esfíncter superior do esôfago vai novamente ficar fechado e o ar vai voltar a circular aqui, né, para a laringe e para a traqueia. Esse que é o processo de deglutição. E agora a gente vai falar um pouquinho dos dentes, né, dos dentes humanos e dos dentes dos animais, né, dos outros animais não humanos. Nós, seres humanos, na idade adulta, a gente apresenta cerca de 32 dentes. Mas isso pode variar porque a gente tem o crescimento dos dentes do siso, né, que em algumas pessoas crescem, outros não. Então pode variar aí de 28, né, a 32 dentes na fase adulta. Quando a gente é criança, a gente tem os nossos dentes de leite. E as crianças, né, têm 20 dentes de leite, que por volta dos 6 anos começam a cair e serem substituídos pelos dentes permanentes. E aí, né, a gente tem aí 32 dentes, cerca de 32 dentes na fase adulta, e cada dente, gente, tem uma função diferente. Nós temos 4 dentes incisivos, na verdade a gente tem 8, né, porque aqui nessa imagem a gente está vendo só uma arcada dentária, a gente tem a arcada dentária superior e inferior. Aí aqui na imagem a gente está vendo 4, mas na verdade são 8, né, porque é a superior e a inferior. A gente tem 8 incisivos, a gente tem 4 caninos, a gente tem 8 pré-molares e a gente tem aí 12 molares. E quais que são a função, né, aí de cada um, as funções de cada um? Os incisivos, eles têm a função de cortar. O canino tem a função de rasgar carne, né? Os pré-molares têm a função de amassar. E os molares têm a função de triturar. E observe bem que isso está associado à dieta humana, né? A nossa dieta, nós seres humanos, nós somos naturalmente animais onívoros. A gente come carne, a gente come vegetais, cada um aí, né, tem as suas preferências, seu estilo de vida. Tem gente que não come carne, mas no geral os seres humanos são onívoros. A gente come carne e come vegetais, então a nossa dentição é bem diversificada. E aí a gente, né, ou a gente vê isso, né, a gente observa bem isso, quando a gente se compara com outros animais. Por exemplo, os felinos, olha como que os dentes deles são afiados, né? Olha como é que os caninos são bem desenvolvidos. Eles são animais carnívoros. Até mesmo a língua deles aqui, né, é uma língua que é queratinizada, que a gente fala, tem essa lixa, né, esse aspecto de lixa, que serve para lamber carne, né, que está pegada no osso. Então são animais que são estritamente carnívoros. A gente domesticou, né, os gatos aí, então a gente dá ração para eles, mas os felinos selvagens são todos carnívoros. E por outro lado, né, a gente tem os animais herbívoros. Se você observar a dentição de um cavalo, de uma vaca, a gente vê, né, que os dentes aqui deles, os incisivos aqui na parte da frente, são bem desenvolvidos, que é justamente para eles cortarem a grama. A vaca também tem pré-molares e molares desenvolvidos também, que é para triturar, né, ela fica ruminando aquele alimento, aquela grama que ela fica comendo. Então é bem interessante pensar de que como o dente, né, aí mostra a dieta de cada animal. E continuando, né, no nosso sistema digestivo, a gente tem o esôfago, né, a gente passou aqui da região bucal aqui, né, o bolo alimentar já está indo pro esôfago, que é essa parte aqui.
O esôfago transporta o alimento até o estômago através de movimentos peristálticos. São movimentos involuntários, a gente não consegue controlar, né, o nosso esôfago, e ele vai passar, né, o alimento para o estômago. E no estômago acontece, né, a segunda parte da digestão química. A primeira foi na boca. O estômago realiza a digestão química do alimento através do suco gástrico, cujo componente principal é a pepsina. Então, o bolo alimentar, né, vira o quimo, ocorre a produção do quimo. Dentro do nosso estômago, né, o pH lá dentro assim, é bem ácido, o suco gástrico é bem ácido. Quem já teve o desprazer, né, de passar mal, vomitar, a gente percebe que fica aquele gostinho ácido na boca, né, ali é bem desagradável, porque é o suco gástrico. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, novamente comparando com outro animal, né? A vaca, gente, a gente costuma dizer que a vaca tem 4 estômagos, porque a vaca, ela realiza ali, né, a alimentação, ela se alimenta de grama, né? Então, como é que ocorre, né, essa alimentação dela? Ela se alimenta da grama, a grama ali passa pelo esôfago, aí passa primeiro pelo rumen, que é uma parte do estômago, depois vai passar, ó, acompanha a setinha aqui, ó, né? Passa pelo rumen, depois vai passar pelo retículo, uma segunda parte do estômago, depois pelo omaço e depois pelo abomaço. E aí, né, o que ocorre na vaca? Ela vai se alimentando e aquilo ali volta, né, para a boca dela. Então você pode ver às vezes a vaca meio que babando enquanto come. Aquilo volta para a boca dela e ela fica, né, mastigando e por fim fica fazendo vários ciclos até que do abomaço vai, né, para o intestino e ocorre ali o final da digestão. Então é bem comum, por isso que a vaca, sempre que a gente vê uma vaca, ela está sempre mastigando alguma coisa, né? Ela está sempre ali ruminando, a gente chama de ruminar. Ela está sempre ruminando alguma coisa, às vezes ela está babando, aí você vê, é uma baba meio verde por causa do mato ali que ela está comendo, da grama que ela está comendo. Mas então vamos seguir com a digestão humana. A gente então tem o fígado. O fígado, ele produz enzimas, que é a bile, que atua na quebra da gordura. A bile, ela é a bile não, desculpa. O que é produzido no fígado, né, as enzimas, e compõe a bile, é tipo um detergente que vai emulsificar a gordura, vai levar à quebra da gordura. O fígado também metaboliza álcool e medicamentos. Então é bem comum pessoas, né, alcoólatras, pessoas que tomam muito álcool, às vezes elas sentem dor no fígado, elas desenvolvem problemas de saúde ali relacionados ao fígado. E dependendo, nem é só o álcool, é também alguns medicamentos, pessoas que estão fazendo algum tratamento ali, que tomam medicamentos pesados, tomam muitos medicamentos, acabam desenvolvendo ali um problema no fígado, né, sentem dor, porque o fígado que metaboliza álcool e medicamentos. E a vesícula biliar, né, que é anexa, que é o fígado, vai armazenar a bile. A gente também tem o pâncreas, que além da insulina, que a gente já sabe, né, que o pâncreas produz a insulina, um hormônio, e esse hormônio faz com que a célula consiga, né, absorver ali a glicose, e quem tem dificuldade, né, de sintetizar esse hormônio, né, a insulina, tem diabetes, né, que a gente chama que a pessoa é diabética, ela não consegue sintetizar ali aquele hormônio. Né? E além disso, o pâncreas vai produzir também o suco pancreático, que é composto por tripsina, quimiotripsina e amilase pancreática, que age na digestão do quê, né? Porque ficou faltando aqui, desculpa. Mas age na digestão ali de proteínas que ainda não foram quebradas, tá bom? Vai finalizar ali a digestão. E por fim, né, a gente tem ali o intestino delgado, onde ocorre a maior parte da digestão e absorção do alimento. É esse intestino aqui no meio, ele é comprido, ele tem cerca de 6 metros, o intestino delgado humano, né? Tem cerca aí de 6 metros. E ele é separado em 3 porções. O duodeno, que é uma parte aqui superior, o jejuno, que é aqui no meio, e inferior, que é o ilho. E ele produz o quilo, que é a massa ali final de alimento, né, que
já foi digerida, né? Passou por vários processos. Uma coisa interessante, gente, do intestino delgado é que ele é comprido, né? Como vocês sabem, né? Acabei de falar aqui que ele tem cerca de 6 metros, 6 metros e meio. E ele é cheio de vilosidades. Essas vilosidades, o que são essas vilosidades? Quando a gente amplia, tira uma parte aqui, que nem está nessa imagem, tira uma parte do intestino, uma pelezinha do intestino, a gente vai ver que ela é toda enrugadinha, que são as vilosidades. Essas vilosidades, elas aumentam a superfície de absorção. Por isso que o intestino delgado é grande e tem essas vilosidades, para poder absorver bem ali, né, os nutrientes que os alimentos apresentam. Os alimentos estão passando ali, né, o resto dos alimentos, o que sobrou, está passando ali e é ali que ocorre mesmo a absorção dos nutrientes. E eu falei para vocês, né, tem a produção do quilo. E agora a gente tem o intestino grosso, que é esse intestino aqui, né, que está envolvendo aí o intestino delgado. É no intestino grosso que ocorre a absorção da água e dos sais minerais. E é no finalzinho aqui, né, do intestino grosso que ocorre a formação do bolo fecal, né, e tem a eliminação do bolo fecal através do ânus. Novamente aqui, né, eu trouxe uma parte do sistema digestivo de outros animais para a gente fazer uma comparação. Olha que interessante, né? Aqui está o sistema digestivo, uma parte, né, do sistema digestivo humano, tá aqui na letra C. Aí aqui a gente tem o estômago, aí aqui a gente tem o intestino delgado e por fim o intestino grosso. Observa, gente, a diferença do tamanho do intestino delgado. Olha só do humano, o tamanho, né? Ah, e tá proporcional aqui, tá obedecendo uma proporção. E o do carnívoro. Olha como é que o do carnívoro é muito curto. É bem mais curto quando comparado ao humano. Em compensação do herbívoro, demora muito mais a absorver, né? A absorver ali os nutrientes. Então, o intestino é bem maior. E outra coisa que eu ia falar, que eu não coloquei aqui no slide, mas é importante falar, é que as enzimas, né, atuam ali na digestão dos alimentos. No entanto, a gente não depende só das enzimas para realizar a digestão. A gente depende também de micro-organismos que estão presentes no nosso intestino. E esses micro-organismos é o que a gente chama de microbiota intestinal. A maioria deles é bactéria. São diversas espécies de bactérias que auxiliam ali a gente na nossa digestão. Tem até uma piadinha que eles falam assim, nunca se sinta sozinho, porque você está sempre ali com milhares e milhares de bactérias dentro de você que estão, né, te ajudando ali, dando uma força para você. E geralmente quando a gente passa mal, né, tem uma diarreia, eles aconselham a gente, os médicos, né, aconselham a gente a tomar iogurte para a gente recuperar essa microbiota intestinal. Porque quando a gente tem diarreia, né, a gente evacua muito e acaba que essa microbiota fica comprometida. Então, para dar uma recuperada, a gente toma iogurte para, né, dar aquela fortalecida na nossa microbiota. Então, a gente acabou de ver o sistema digestivo do ser humano, né? A gente fez outras comparações com outros animais também, com outros mamíferos, né? A aula é só isso mesmo. E na aula seguinte, a gente vai continuar aí vendo o corpo humano. Se não me engano, é sistema circulatório. Ou é o respiratório? É um dos dois. Circulatório acho que vem agora e o respiratório vem depois. Então, façam as atividades da apostila e até a próxima aula.